Vou mostrar para vocês aqui mais à frente, ó, onde vocês estão vendo ali, ó, parece um barranco. Na verdade é um barranco em que antigamente o imperador Nero mandou fazer aqui um lago de mais de 6 metros de profundidade, e a casa dele com o jardim, com esse lago, era um tamanho de 80 hectares. É um tamanho monstruoso, pensando aí em hectares. E que depois, com o passar do tempo, da história do Império Romano, foi destruída, né, essa casa, porque o povo estava muito revoltado, porque antes tinha pego fogo em Roma. Dos 18 bairros que existiam, sobrou apenas 4. E o povo culpava Nero por ter tacado fogo em Roma. E ele, né, para se safar, jogou a culpa nos cristãos. Porque ser cristão naquela época era proibido, era perseguido. E ele não quis, enquanto imperador, reconstruir a cidade de Roma. E o fogo destruiu principalmente os bairros dos mais pobres. E o povo ficou muito revoltado nessa época. E na mesma época em que a maioria dos pobres perderam as casas, perderam tudo, Nero vai e manda construir uma residência de 80 hectares para mostrar como que ele era, como que ele foi um imperador impiedoso, né, com o povo. Mas esse desgaste e a pressão social fez com que ele não suportou o poder. Por quê? A pressão do povo foi muito grande nele, porque o povo estava morrendo de fome, sem moradia. Então deu opção: ou ele iria ficar preso, ou ele tinha que se matar. Ele optou pelo suicídio, para não, segundo os antropólogos e historiadores, ele não queria perder a própria história dele. Mas aí nós vamos ver que quem que vai substituir ele. Ele tinha um militar muito famoso chamado de Constantino. Esse militar, chamado de Constantino, ele estava no Oriente, lutando, inclusive ajudou a destruir o chamado Templo de Salomão, que na época era todo coberto de ouro. Ao retornar aqui para Roma, esse militar, ele que não era da família imperial, ele aproveitou dessa crise social, econômica, política que vivia Roma e assumiu o poder. E ele fez uma jogada muito esperta, ao nosso ver, pelos dias de hoje. O que ele fez? Mandou destruir essa residência de Nero. Nero já tinha se suicidado, e só o lago do jardim gastou 2 anos para poder eles conseguir esvaziar esse lago. E onde era essa residência do Nero, ele vai e manda construir esse lugar aqui do qual eu estou, chamado por nós de Coliseu, mas o nome é Teatro de Flávio. Depois eu vou explicar por que Coliseu. E mandou construir o Coliseu. O Coliseu foi construído em apenas 8 anos. A gente fica imaginando como que tamanha construção é feita em apenas 8 anos. Se a gente for ver, por exemplo, a Catedral de São Pedro, ela demorou 120 anos para poder ser construída. No Brasil, por exemplo, vai construir uma casa simples da gente, às vezes a gente demora anos, E esse tamanho todo aqui foi construída em apenas 8 anos. É pelo tipo de material que eles usaram. Eles usaram um tipo de pedra que ela era mais fácil de ser trabalhada. Ela era mais fácil de ser lapidada e colocada, uma sobre a outra. É importante a gente imaginar como que eles conseguiam, grudar essas pedras todas. Eles usavam muito
para poder unir uma pedra a outra, faziam um furo na pedra, derretiam o ferro e jogava dentro desse buraquinho, encostavam a pedra na outra, criava assim um ferro muito bem fundido que travava uma pedra na outra. Esses ferros, por isso que a gente vai ver que aqui nas ruínas tem tanto buraco assim nessas ruínas, é o buraco dos ferros. Mas cadê esses ferros? Esses ferros, quando acabou o Império Romano, o povo saqueou. Saqueou para quê? Para fazer as armas, fazer várias coisas. E esse lugar aqui todinho, se a gente pegar, por exemplo, pelo livro de história, a gente vai ver, ou na internet, que ele aparece branco, né? Todinho branco. Por que ele era branco na época do Império Romano? Na verdade era por causa do mármore, ele era todo revestido de mármore. Mas e esse mármore? Por que agora ele ficou escuro? Porque esse mármore, com o fim do Império Romano, e quando foi aceito o cristianismo como religião oficial do Império Romano, esse mármore, as igrejas católicas levaram esse mármore. Então, só para vocês terem uma noção, Roma tem mais de 1000 igrejas. Então, por isso que consumiu todo o mármore daqui. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, todo o mármore que a gente encontrar lá, ele foi retirado daqui. Mas, agora imagina, né? E esse mármore, né? De onde que ele vinha? Ele vinha de uma cidadezinha próxima a Roma, chamada de Colines. E eram transportadas por elefantes, os elefantes que eram usados para poder carregar esses grandes blocos de pedra. Nós estamos falando, logicamente, né, de uma época que não existia os transportes como nós temos hoje. E por isso que os romanos são muito famosos nessa questão de estradas, né, as estradas romanas. Então eles abriam muitas estradas, por quê? Para poder fazer o transporte dessas pedras. E assim, o Coliseu, hoje, apesar que aqui dá a impressão que ele está inteirinho, mas não, aqui o original dele aqui é somente 40%. O restante ele acabou-se com a questão dos terremotos, né? A Itália, ela sofre muito com essa questão dos terremotos. Então, restou 40% e, logicamente, que depois, com o passar do tempo, o pessoal, como esperto, né, e tem que ser, pela questão do turismo, eles reconstruíram grande parte dele. Mas original mesmo, nós só temos aqui só 40%. O restante foi reconstruído. Mas é importante que a ideia é de manter, né? Aqui é original. Agora, a questão desses tijolos aqui, são tijolos da época mesmo. Os romanos, eles já dominavam essa questão da técnica do tijolo e o tijolo queimado. Qual o tijolo que a gente tem aí comum, né, de olaria? Por quê? Porque esse tijolo queimado, ele era mais resistente, ele é mais resistente, né? Por isso que eles usaram bastante esse tijolinho e, para ficar bonito, revestiram de mármore. Aqui a gente às vezes vê nos livros e vê também pela internet que toda luta de gladiador ela terminava em morte, né? O que não é correto, né? Hoje, observando aqui, fazendo alguns estudos em loco aqui, a gente pode observar que não. Por que não, nem toda luta terminava em morte entre gladiadores? Porque para se formar um gladiador demorava muito tempo, né? Ficava muito caro, preparando eles para os combates e tudo mais. Mas aqui estima-se que morreu cerca de 1 milhão de pessoas ao longo dos anos, né, que aconteceram os combates. Então, um número bem expressivo para nós, né? 1 milhão de pessoas provavelmente morreram aqui. Interessante é que era uma sociedade muito supersticiosa. Então, quando morria um gladiador, muitas pessoas corriam, colhiam o sangue dele, colocavam em garrafinhas, né, parecidas com umas garrafinhas, para vender, porque acreditava-se que usando esse sangue a pessoa poderia curar certos tipos de doença. Nada
cientificamente comprovado, né? Sempre a questão de uma sociedade bem supersticiosa, né? E aqui a gente vê bem, né, que ele era dividido por camadas sociais. Mais lá embaixo, lá, quanto mais perto da arena, ficavam os ricos, depois pequena burguesia, e também aqui onde que eu estou, no caso, seria a população mais pobre, né, que vinha das províncias para assistir os combates. Aqui também é onde acontecia o famoso pão e circo, né? Dê pão e circo para a população que ela esquece do sofrimento. Por que pão e circo? Você dá comida e diversão. Isso que é uma prática muito usada até os dias de hoje, né? Você quer fazer o povo parar de reclamar, o povo esquecer que às vezes está até doente, dá comida e diversão para eles. Então tá aqui, é aqui que vai surgir essas expressões, né? Pão e circo. E o grande Coliseu continua aqui, ó, firme e forte, ó, ali embaixo mesmo, por onde ficavam os animais. E as disputas eram entre os gladiadores. Por que chama gladiador, né? Às vezes os livros não mostram. Gladiador porque a espada que eles usavam chamava de gládia, né? Uma espada num ferro muito resistente. E aí pegou-se esse nome de gladiadores por causa do nome da espada. Mas aqui tem muita história ainda para ser descoberta, para ser estudada, porque tem que estudar anos, né? Isso aqui, na verdade, para conseguir decifrar. Ainda tem muita coisa a ser descoberta. Agora é importante a gente entender que esses gladiadores, quem que eram esses gladiadores? Eram homens livres, né, que queriam se promover, mas na sua maioria também os escravos de guerra. Os escravos, conforme o Império Romano ia dominando, ia fazendo esses povos dominados, escolhia os homens de maior porte físico, maior estatura, e treinava eles, né? Não é só chegar e jogar ali. Agora, o que o povo gostava mesmo, que a diversão era garantida, quando pegava aquelas pessoas que cometiam crimes na sociedade, roubavam, coisa assim, jogavam ali na arena e aí soltava ali os tigres e leões. Aí o povo vibrava, né? O povo queria ver o sangue mesmo, né? Então o povo esperava muito esse momento de ver os homens contra os animais, que na maioria das vezes os animais acabavam vencendo, né? Soltava lá 10, 15, vamos dizer assim, presos contra lá 40, 50 tigres. Naquilo o povo vibrava muito. Isso aqui, ó, chegava os momentos de pique ter 90 mil pessoas aqui dentro para assistir essa caçada aos animais, mas na verdade quem caçava era os animais, né? Que é coisa que era complicada. E tem esse detalhe, né? Dos gladiadores, eles lutavam, mas tinham juízes também, né? Para não deixar, porque se toda luta de gladiador morresse ficava muito caro para o Império manter. No filme, né, a gente tem aquele filme famosíssimo para nós aí no Brasil, que é o Gladiador, dá a impressão que todos morriam. Não, mas não é bem assim, né? Porque ficava caro demais formar um gladiador. Tinha os juízes, quando a luta apertava, os juízes paravam a luta. E aqui embaixo, a grande arena, né? Mas ainda tem muitas informações para a gente estar descobrindo aqui, né? Roma é uma cidade muito mística, né? Muito cheia de detalhes para a gente estar aprendendo aí com a história, né? O importante é conservar todo esse patrimônio histórico. Aqui também tá a maior parte da história da humanidade, principalmente quando a gente fala em cristianismo, né? Porque ser cristão até lá pelo ano 300 era pedir para morrer, né? E as pessoas conseguiram, né? Lutaram. Por isso que tem tanto mártir na igreja. Às vezes a gente fala assim, mas nossa, a igreja tem santos demais e santas. Quem que são os santos? São os mártires que no passado não negaram a religião cristã, não negaram Cristo. Mas aqui no Império Romano em especial, assumir ser cristão era pedir para morrer. E aqui nós estamos vendo o lugar que eu estou
descendo aqui era chamado de vomitadora. O que é vomitadora? Vomitadora são as escadas para sair. Aqui 90 mil pessoas, eles conseguiam fazer todo mundo sair dentro de 20 minutos. Por quê? São 80 entradas, né? 80 arcos divididos por classe social. Então imagina 80 entradas dessa aqui, ó. Cada entrada dessa aqui, lá na parte superior, tinha uma estátua de, no mínimo, 3 metros de deuses, né? Porque os romanos eram povos politeístas. Por isso que tinha tantos deuses assim e tantas estátuas, né? Lembrando um pouquinho aí da mitologia grega, também dos povos da antiguidade, que eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Aí a gente vai entender. Então lá em cima, cada arco daquele, na parte externa, tinha uma estátua de um deus. Sociedade politeísta, né? Agora imagina como que foi difícil, né, deixar de ser uma sociedade politeísta e passar a ser o que nós somos hoje, uma sociedade monoteísta que crê em apenas um Deus, né? Principalmente nós que somos cristãos católicos, a crença num único Deus. Mas está aqui, agora eu estou aqui na parte inferior, né? E tudo isso aqui era muito chique, né? As pessoas ficavam muito tempo aqui. Era na média de 3 combates por dia, de manhã, no meio do dia e mais à noitinha. Que tinha de tudo, né? De prostíbulo a churrasco. Uma informação que eu adquiri aqui hoje importante é que até churrasco tinha aqui. E o detalhe do prostíbulo. Inclusive quem usava as partes de prostíbulo eram os bem dotados em termos de economia, aquelas pessoas mais ligadas ao imperador. E uma curiosidade, eu vou ver se eu consigo voltar ali, porque aqui está meio complicado aqui, meu portunhol tem hora que está enroscando aqui para comunicar, mas é interessante ali a questão do banheiro, que o banheiro ele era coletivo. Vou tentar mostrar para vocês aqui uma pedra para entender como que juntava uma pedra na outra. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem aqui, ó, né? Tem aqui, ó, um risquinho aqui, ó. Aqui eles juntavam uma pedra na outra e aqui nessa canaletinha aqui eles fundiam o ferro, né, jogava e aqui formava a ponta que grudava uma pedra na outra. Aí eu vou te falar, viu? Aqui, ó, né? Aí não tem nada que te arranca um negócio desse, né? Tem uma outra pedra aqui, tá chegando. Fez um grupo. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma que tem um ferro já dentro. Aqui os buraquinhos, né? Desse ferro. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Depois como que ficava esse ferro. Quero ver quem que arranca um negócio desse. Por isso que tá aí, né? A construção do ano 80. Foi inaugurado no ano 80 depois de Cristo. 100 dias de festa. 100 dias para o povo se divertir e esquecer que estava na miséria. Aqui, mais um estilo, né? Buenas, deixa eu ver aqui. Agora deixa eu achar que é o Cita saída. Deixa eu me localizar aqui porque, né, aqui a comunicação tem que ser ligeira. O Cita e City, vamos lá. E para comunicar aqui com o pessoal, eu tô misturando, né, um pouco de italiano com espanhol, sai um portunhol, mas eu tô conseguindo. E onde eu não consigo falar, eu mostro com o dedo. Agora, mostrando com o dedo aqui fica mais fácil. Vamos lá, deixa eu tentar achar agora essa alcita aqui. Para que a gente possa já ir saindo. Eu vou tentar ir depois de um outro lugar, também histórico, né, para tá mostrando mais um pouquinho. Mas as ruínas são perfeitas. Ó, que isso aqui era tudo encapado em mármore. Do jeito que o mármore é para nós aí em especial é caro, hein? E era tudo mármore branco, né? Mas o mármore é muito caro. Olha, todo encapado. Aqui a Igreja Católica
depois do Tratado de Latrão, ela conseguiu o direito de... Aqui, ó, lá no fundo tem uma cruz, não sei se deu para ver certinho, mas depois a igreja conseguiu o direito de usar aqui, inclusive a Semana Santa aqui no Vaticano, o Papa vem fazer aqui as estações. Por que que eles deram o direito da igreja fazer essa via sacra aqui dentro na Semana Santa? Porque Benito Mussolini, né, nesse acordo que fez com a igreja, entendeu que no passado muitas pessoas foram mortas aqui dentro, católicos, né, cristãos. Então, para tentar dar uma amenizada na dor histórica, ele deixa a igreja usar aqui durante a Semana Santa. Por isso que a Semana Santa é quase impossível da gente visitar aqui. Agora deixa eu dar um giro aqui, ver para onde que eu vou aqui. Então mais ou menos assim, onde que eu vejo o povo indo, eu vou também, mas deixa eu localizar aqui, vamos ver. Deixa eu achar aqui. Vou tentar me posicionar aqui que eu tô contra o vento. Ah, ali ó, na frente tem um arco, né? O Arco do Triunfo de Constantino. Esses arcos, por que que tem tanto arcos assim? Às vezes a gente vê nos livros, os livros não explicam isso. Esses arcos, eles marcavam uma guerra, né? Então, conforme eles venciam a guerra, vinham os artistas e reproduziam as cenas daquela batalha nesses arcos. Esses arcos é como se fosse hoje para nós a internet, onde eles publicavam as coisas. É uma revista, enfim, um livro. Ali estão contidas cenas dessas guerras, desses cotidianos. Mas é importante lembrar que, em especial, os cristãos, né, foram muito judiados aqui. Vou tentar me posicionar aqui contra a favor do vento. Agora está meio complicado, está um vento lascado. Daqui a pouco eu vou